O meu nome é António Gestas, António Manuel Pereira Gestas, completo, e nasci em janeiro de 49. Da parte do meu pai, aqui de Confulcos, a minha mãe de Caveiros. São famílias velhas, daí eu conheço alguma história desde do século XVIII, pelos documentos que existem. Eu acabei por acidente, nascer ali foi registado na Lourinhã, nasci na fronteira do Conselho de Torres Vedras, e depois vim para aqui, onde vivi até aos 10 anos. Aos 10 anos fui para Viseu, para o Liceu, estive lá 5 anos, depois fui para Lisboa, para o Dom João de Castro, onde fiz o 6º e o 7º. Depois fui para o técnico de 2 anos. Recordas os seus avós? Não, só me recordo das minhas avós, tanto materna como paterna. Dos meus avós não tenho memória deles porque eles tinham falecido antes de eu nascer. Não tenho, são histórias muito engraçadas, por exemplo, da parte dos meus pais, os homens tinham todos o mesmo nome. O meu tetravô era Manuel Francisco, o meu trisavô era Manuel Francisco, o meu bisavô era Manuel Francisco, o meu avô era Manuel Francisco. Para cúmulo dos meus azares, quando tento entender alguns documentos, assinavam todos Manuel Francisco Gestas, de maneira que eu nunca sei, quando não estão datados, nunca sei qual deles é que... O meu pai já não foi, o meu pai foi só João Gestas. A história do meu avô é uma história muito engraçada. Era um solteirão inveterado aí até perto de 60 anos. E vivia com uma irmã, também solteira. E em determinada altura ela ficou acamada. Portanto, ele ficou, não havia quem tratasse da casa, nem quem tratasse dela, porque ela ficou incapacitada. Na altura o meu avô resolveu arranjar uma criada. Arranjou uma criada que já tinha uma filha, veio lá para casa para tratar da minha avó e tratar dali da casa, para lavar roupa, cozinhar, fazer aquelas coisas do dia a dia que uma casa necessita, não é? Pronto, e o meu avô achou que ela tratou bem da irmã e deve ter pensado que provavelmente ele também iria necessitar de alguns cuidados quando chegasse a vez dele. E casou com a criada, que era a minha avó Glória. E pronto, ainda tiveram 3 filhos, uma tia e um tio meu, que faleceram relativamente novos, e o meu pai. Qual era a ocupação do seu avô? Sempre foram agricultores. Todos foram agricultores. O meu avô, da parte da minha mãe, era ferreiro. Em Caveiros. E depois um tio meu herdou a arte, também foi ferreiro. Mas eram ferreiro em tempo parcial, porque eles eram basicamente todos agricultores, não é? Aliás, aqui não havia depois havia algumas artes, mas eram poucas. A gente aqui, além dos pedreiros, os indivíduos trabalhavam a pedra, cortavam a pedra, picavam, não é? Faziam aquelas... Havia os carpinteiros, mas normalmente todos eles acumulavam a arte
com o trabalho na terra. Não havia quem fizesse disso praticamente vida exclusiva da arte. Porque havia aquelas artes esquisitas, sei lá, por exemplo, o barbeiro também, o barbeiro ia à casa das pessoas, as pessoas não iam ao barbeiro, o barbeiro passava com a malinha, ia de casa em casa, dando a volta lá aos sábados, mas trabalhava na terra também. O alfaiate a mesma coisa, o alfaiate também ia à casa. Levava ia o oficial e os aprendizes, o mestre e os oficiais, e antigamente também ia o sapateiro, ia fazer as botas a casa, o cardador também ia, o canastreiro, todos iam a casa, comiam e trabalhavam durante o dia. Portanto, a maior parte dessa agricultura era para consumo próprio das casas? Praticamente tudo para consumo. O único... Do tempo que me lembra, o que se vendia era as vitelas, não é? Os vitelos é que se vendiam, de resto, ou provavelmente poderia ser um cabrito ou outro, quem os criasse. Por onde é que se vendiam os vitelos? Era sobretudo aqui em Câmara? Ou... Não, normalmente os vitelos eram vendidos ou na feira. Mas na feira aqui ou... A feira era em Oliveira de Frades ou em Vozela. Eram as duas maiores feiras aqui da zona? Eram essas duas feiras onde o pessoal... depois às vezes também descia ao campo de Besteiros, mas era um caminho já mais longo, não é? Para ir à feira ao campo já era um passeio, já se atravessava a serra para ir ao campo. A pé? A pé, pois aqui ia-se a pé para todo lado, não é? Aqui não havia... Eu acho que... Quando eu me queria, nem havia nenhuma bicicleta em Convocos, nem bicicletas havia. Portanto, chegou a fazer esses caminhos todos a pé aqui pela serra adentro? Era sempre a pé, porque daqui para aqui ia a Vozela e vinha a pé, sempre. Quando foste lá para Viseu, tinha caminhonete para lá? Como? Quando foste lá para Viseu, tinha caminhonete para lá? Não, eu não dava, eu só vinha à terra nas férias, no Feira de Natal, Feira da Páscoa e nas férias grandes, o resto vivia lá. E como é que foi para Viseu? Sair daqui e estudar para Viseu? Uma cidade maior já na altura? Um bocado complicado para uma criança de 10 anos, que nunca saiu de um buraco. Não é? Um buraco. É uma coisa, eu ainda me lembro que das coisas que mais confusão me fez quando cheguei a Viseu foi verificar que as pessoas nos cumprimentavam na rua, pá. Nos cumprimentavam. Aqui nós tínhamos por hábito, quando nos cruzávamos com alguém, dizíamos nós dávamos a salvação, cumprimentávamos. Bom dia, ou boa tarde, ou o que fosse. Quando cheguei à cidade, sei lá que a gente aqui ninguém dá a salvação. É uma coisa estranha. Mas, enfim, depois, é uma experiência para uma criança de 10 anos, é uma experiência dolorosa, por aquilo que eu pude sentir na altura. Mas é dolorosa, a separação da família, eu chegar a um sítio, não se conhece ninguém. E enfim, foram mais rapazes aqui de... Também houve mais... Daqui, quando eu fui, pelo menos foi um primo meu também, na mesma altura. Mas era comum nessa altura irem estudar aqui para Viseu ou a maior parte dos rapazes? Não, eram muito poucos. Os seus pais que insistiram para que fosse estudar? Era porque acarretava custos relativamente elevados na altura, não é? Porque como ainda agora é preciso ter um quarto, é preciso ter e depois a comida, depois as propinas, depois aquelas coisas todas que estão associadas à vida de um estudante fora da casa, não é? E portanto éramos muito poucos. Normalmente havia aqui ainda uma coisa que era quase instituída, era as pessoas que tinham menos posses mandavam os filhos para o seminário. E normalmente havia os que completavam
enfim, os estudos no seminário saíam padres ou faziam seminários a uma dada altura e vinham com formação suficiente para depois poderem continuar os estudos já mais tarde, quando pudessem trabalhar ao mesmo tempo. Aconteceu aqui a vários que eu conheci aqui na zona. E assim, pois olha, isso aí, continuando a breve história porque não tem muito, quando falo breve, não é que a breve história da minha existência, a existência já é longa. A história é que é curta, porque depois de vir da tropa. Vai para Lisboa em que ano? Sai de Viseu e vai para Lisboa, não é? Vou para Lisboa, sim, vou para o Dom João de Castro, depois fiz lá o liceu. Faz o liceu todo em Lisboa. E aí, não, aí só o 6º e o 7º. Faz só o 6º e o 7º. E depois vou para o técnico. Como é que foi de Viseu para Lisboa? Aí, enfim, foi relativamente mais simples, até porque também já era mais velho, já tinha adquirido algum traquejo de viver sozinho. Com que idade foi para Lisboa? 15, 16 anos, sim, 16 anos. Nessa altura também eu fui viver para a casa do meu padrinho, que Onde era? era junto à estrada de Benfica, ali junto ao Jardim Zoológico. E não foi difícil, era meu tio padrinho e fui lá. Gostou de ir para lá? Na altura era uma experiência nova, portanto foi. Não teve, não teve a carga traumática que teve a minha saída de casa dos pais aos 10 anos, não, nem pensar. Enfim, depois fui para o técnico, depois, a dada altura, era difícil para os meus pais também sustentarem-me lá embaixo e, a dada altura, comecei a trabalhar. O que é que começou a fazer? Comecei a trabalhar para uma fábrica que havia em Lisboa chamada Edmundo Lisboa Pujol. Fazia cozinhas industriais e lavandarias, sistemas de distribuição de comida e estive lá até praticamente ir para a tropa. E depois, a dada altura, era muito difícil conciliar o trabalho e as aulas do técnico e depois as frequências e depois aquilo da altura já não dava bem. Disse, bom, não vou meter era preciso meter um requerimento pedindo o adiamento da incorporação. E eu, da altura, disse, não, isto não é vida, não faço uma coisa nem outra, para a tropa. Deixa-me só fazer uma pergunta. Como é que era o ambiente no técnico? Na altura o ambiente era bom. Eu gostei muito de estar no técnico. Tínhamos uma associação extremamente dinâmica, na altura, a Associação de Estudantes era muito dinâmica e tínhamos uma secção de apoio que fazia agora não é tudo diferente, na altura era preciso fazer ao stencil, stencil era uma forma de reproduzir documentos, que eram um sistema giro, e nós tirámos ali as sementas, eram no stencil e tal. E pronto, e tínhamos uma cantina que também gerida, que era bem servido, e era um sítio onde também, de alguma forma, iam organizando alguns eventos culturais. Há algum evento que eu tenha marcado e que se recorde assim em particular? Eventos lá? Sim, vários. Lembro-me de ter estado lá um grupo de estudantes de uma universidade qualquer em Espanha que tinham uma bandazinha. Para mim foi uma coisa que nunca tinha presenciado ao vivo. Assim, uma banda era uma dúzia de indivíduos, uns com violas, outros com guitarras, e cantavam.
E eu lembro-me disso como sendo uma coisa marcante. Depois, a Associação de Estudantes era também relativamente ativa do ponto de vista político. Organizávamos as manifestações, naquela altura havia aquelas grandes RGAs, que eram as Reuniões Gerais de Alunos, ou as RIAs, Reuniões de Interassociações, e depois que contávamos muitas vezes com a presença da Polícia de Choque, que era uma coisa simpática. Se a Polícia de Choque aparecia normalmente para bater, não é? Depois, como aquele equipamento de stencil era de vez em quando imprimia também uns folhetos mais ou menos revolucionários e depois quando eles chegavam lá partiam tudo e levavam tudo embora. Foram tempos simpáticos. Depois fui para a tropa, fui para Mafra. Em que ano é que vai? Como? Em que ano é que vai para a tropa? Em 70. 70? 70. Vou para a tropa, depois fui para Mafra, depois fui para as Caldas da Rainha dar instrução. Entretanto, casei. Casou em Lisboa? Casei em Lisboa. E 15 dias depois, ou seja, no dia 21 de novembro casei, e no dia 21 de novembro casei, no dia 4 de dezembro apanhei o único cruzeiro que fiz na minha vida, no cais da Rocha de Conde de Óbidos, num barco para Moçambique. Eu, quando era mais novo e via bem, gostava muito de mexer em relógios antigos. Tinha muitos relógios antigos e reparava e fazia. E a minha mulher foi despedir de mim lá ao cais. Eu disse, olha, vai embora, não fiques aqui, eu já não volto cá. Cheguei, entrei lá para o meu camarotezinho, puxei lá de um relógio, estive lá a brincar um bocadinho. Quando saí do camarote já não vi terra, pronto, já estava o assunto resolvido. Quanto tempo demorou a viagem? Cheguei ao meu destino, que foi Porto Amélio, a atual cidade de Pemba, no dia 31 de dezembro. Levei 27 dias a chegar a Porto Amélio. Ainda passou o ano em terra? Já passei o ano no mato. Já passei o ano no mato. Ainda passámos aí o Natal, não sei. Olha, não sei se nós passamos o Natal em Lourenço Marques mas acho que já tínhamos passado o Cabo. Ou foi em Lourenço Marques ou foi no Cabo. Eu já não me lembro, não tenho. Enfim. E depois, pronto. Onde é que esteve? Eu fui mobilizado. Normalmente havia. O Exército tinha nas alturas, províncias ultramarinas, colónias, como lhe queiram chamar, diversos tipos de tropas, tirando aquela divisão normal da Marinha, da Força Aérea, dos paraquedistas, paraquedistas na altura eram da Força Aérea, não é? Depois havia a tropa de infantaria e as companhias de infantaria, companhias de cavalaria, companhias de artilharia, mas a maior parte deles todos faziam a mesma coisa, que eram normalmente indivíduos recrutados aqui nas ilhas, em Madeira e Açores, e que eram formados aqui e
um batalhão inteiro, ou seja, de 2 ou 3 companhias, uma companhia de comandos e serviços, 2 ou 3 companhias operacionais, iam todos daqui inteiro. E depois havia, enfim, batalhões da província, com companhias da província, no caso de Moçambique, que era essencialmente constituídos por recrutamento local, soldados recrutados localmente, mas os oficiais e parte dos sargentos também, por não os haver na província, iam de cá, que foi o meu caso. E esses indivíduos eram rendidos individualmente. Portanto, um oficial acabava a comissão, mandava-se outro para o substituir, e eu fui assim. Ora, como é que era um dia normal seu? É assim, eu estive durante 6 meses nessa companhia. Depois apareceram mais 2 oficiais que tinham estado comigo em Mafra, que também foram para a mesma companhia. O capitão, que era o superior da companhia, era um homem que tinha andado aqui no Liceu de Viseu também. Morreu, fez no dia 29 de agosto 50 anos com uma mina. E pronto, e a vida normal do quartel ia de saídas para o mato. Ou fazer uma coluna de reabastecimento, era preciso ir buscar comida, não é? Vai uma coluna de viaturas com soldados para proteção da coluna, depois patrulhamentos, era normal. Depois eu saí da companhia, ainda foi em junho, para uma tropa diferente, que era uma tropa que se chamava, eram os GEs, uma tropa com uma farda preta e uma boina amarela, assim uma coisa um bocado tropa do, a gente chamava-lhe a tropa do ovo estrelado. Depois... Mas qual era a diferença? A diferença era que essa tropa não estava enquadrada no tipo de tropa normal. Os meus soldados viviam na casa deles, éramos cerca de 70, eu comandava o grupo, e eles viviam na casa deles, num aldeamento, com as mulheres e com os filhos, e depois aquilo tem os termos técnicos, eu organizava o plano, o PAO, o plano de atividade operacional para o mês seguinte, depois mandava aquilo lá para um sítio e eles aprovavam ou não aprovavam e tal. E depois eu cumpria aquele plano. E cada vez que saía para o mato, chamava um dos chefes naturais lá da minha tropa e dizia, vamos 12, 18, 24, para sair amanhã de manhã, por exemplo, ou logo à noite. E ele trazia os indivíduos que eu tinha estipulado e íamos para o mar. Portanto, era essa. Nós ali já não fazíamos, este tipo de tropa já não fazia colunas, portanto, nós não andávamos não tínhamos reabastecimentos para fazer, nem nada. Era uma tropa relativamente diferente. Era diferente. E depois... Eu tive sorte, tive um grupo de uma tribo excepcional. Mas essas forças eram constituídas por africanos? Só africanos, só Okay. africanos. Era uma tribo com muita graça, que
se um dia tiverem curiosidade de ver, chamam Macondes. Os Macondes vivem no sul da Tanzânia, no norte de Moçambique, e é uma trio de artistas muito ligados à escultura em pau preto e ao marfim quando havia. E pronto, e muito bons operacionais, gente operacionalmente muito capaz. E pronto, e depois lá estive. Vim embora em janeiro de 74. Em janeiro de 74? Em janeiro de 74. E volta para Lisboa? Volto para Lisboa e por aí. Entretanto, durante uns tempos trabalhei com o meu sogro, que era um velho comerciante libanês que tinha uma casa comercial relativamente grande na Guiné, e eu trabalhei com ele durante uns anos. Mas é em Lisboa? Em Lisboa. Depois fiz uma experiência numa multinacional chamada Bayersdorf. Bayersdorf é uma multinacional alemã que faz uma diversidade grande de coisas relativamente conhecidas. Uma delas é a fita Tesa. A outra é o creme Nivea. Tudo em Lisboa também? Portanto, eles tinham escritórios e fábrica na altura ainda em Queluz. E essa é outra coisa relativamente conhecida deles, é aqueles adesivos Hansaplast. Portanto, são marcas dessa multinacional que tinha, depois ainda tem uma parte ligada à indústria farmacêutica, produzia um medicamento qualquer. Era lá que trabalhava durante o 25 de Abril, quando saiu o 25 de Abril? Não. Eu, quando saiu o 25 de Abril, portanto, eu cheguei aqui, talvez em 2 de janeiro. Depois fui um mesinho espairecer para ir pela Europa. Apanhei o comboio até Paris, com a mulher, depois fui até a Alemanha, e depois voltei. Sim, devagarinho. E no 25 de Abril ainda estava em férias. Recorda-se como é que soube de férias? Tenho uma ideia, logo de manhã, Estava madrugada. Recorda-se? Eu vivi durante quase sempre no Restelo. E lembro-me que na altura houve ali uma movimentação durante a noite, uns carros, ouvi qualquer coisa, mas não. Depois de manhã um amigo meu telefonou-me a dizer que olha, é melhor não sair, que isto dá para aí uma confusão. Há para aí uma confusão. E pronto, depois passou. Mas pronto, assisti pacificamente em casa ao desenrolar das coisas. Não fui a lado nenhum, não fui para a Baixa, não fui para lá. Depois dessa. Entretanto, o meu sogro, entretanto, ali pelo 83, salvo erro, 82, disse, eu devia voltar, eu precisar de uma ajuda, bem, combinamos. E eu despedi-me da Bayersdorf e voltei a trabalhar como sogro e ele, um mês depois morreu. E pronto, entretanto, depois disso, enfim, um período relativamente confuso, porque havia que partilhar as coisas e todo aquele projeto que ele tinha e para o qual me tinha desencaminhado deixou de fazer sentido, porque ele já cá não estava.
E depois, olha, iniciei uma atividade. Fiz uma empresazinha, andei ligado ao alimentar, distribuição de produtos alimentares, e durante um tempo, e depois uma série de circunstâncias que agora não vale a pena estar aqui a relatar, porque são demasiado longos, acabei por fazer outra empresa. Entretanto cedi aquela e fiz outra empresa ligada à distribuição de máquinas e equipamentos e produtos. Afinal era para a limpeza profissional. Portanto, os meus clientes eram essencialmente ou grandes consumidores ou empresas de limpeza profissional. Até que tive um sócio, depois arranjei um sócio e até há 4 ou 5 anos atrás, já não sei, nessa altura disse-lhe, me acabou, já não quero, agora quero-me ir embora. E foi aí que voltou para aqui? Depois, nessa altura, voltei para aqui. Isso já há quantos anos, mais ou menos? Eu estou para aí há 4 ou 5 anos aqui. Eu ainda fiquei a dar um apoio lá na empresa, embora já não fosse sócio, mas fiquei a dar um apoio lá na empresa, até que eu disse, pronto, agora já chega, estou velho, pá, vou acabar. E agora, olha, passo por aqui o tempo, um bocadinho aqui e um bocado na Ilha das Flores. Tem alguma família nas Flores ou é o seu sítio preferido? Mas nesse tempo estava em Lisboa, continuava a vir cá muitas vezes? Ou sim, enquanto os meus pais eram vivos, vinha todos os fins de semana. Vinha todos os fins de semana? Todos os fins de semana. Ainda naquela altura em que as viagens ainda eram... Mas como é que era a viagem? As viagens não eram mais compridas do que agora. Eram mais longas em termos de tempo e bastante mais perigosas. Mas como é que era autocarro até Viseu e depois... Não, vinha de carro. Vinha sempre de carro? Vinha sempre de carro. Quantas horas demorava? Enfim, nos primeiros tempos demorava 4 horas e meia, ser 4 horas e meia, entre as 4 horas e meia e 5 horas, conforme também o trânsito. Perigoso era aqui a estrada na Serra, não? As viagens eram, pronto, era uma viagem, era um risco. Enfim, as estradas eram muito más. De facto, para uma pessoa dos dias de hoje que não tenha tido conhecimento do que era a nossa rede viária há 50 anos para trás, era uma coisa impressionante. Mas o senhor ainda se lembra do comboio? Chegou a vir de comboio para cá? Sim, eu ainda me lembro de vir apanhar o comboio às 11, salvo erro, ou era 11h25 da noite. Mas apanhava em Pousada? Não, apanhar em Lisboa, vir até Aveiro e depois apanhar o Voguinha até Oliveira de Frades, ainda cheio de neve e com aquele conforto de uma pessoa que esperava porque as máquinas a vapor. Depois distribuíam eu julgo que era água, por um sistema em todas as carruagens que te aquecia os pés. O comboio de ver. O Voguinho era foi uma pena terem acabado com aquilo, mas enfim, as coisas também a dada altura tornam-se, são decisões, dar a explicá-las e avaliar agora o interesse que teria manter uma coisa daquelas e os custos associados, são coisas. E depois, olha, agora vou até às Flores, vou agora no princípio do mês vou ficar aqui umas 3 semanitas por lá, ou 15 dias, ou 3 semanas. Vou à pesca. Gosta de pescar? Vou à pesca, tenho lá umas quintinhas também, vou plantar mais umas árvores.
Olha, ando entretido. Em 2017 já cá estava, quando estão os incêndios grandes aqui. Olha, saí daqui, se bem me lembro, saí daqui, eram 5 horas. Saí daqui no domingo, no dia em que se deu o incêndio. Saí daqui para Lisboa, eram 5 horas e ia chegar às talhadas, não sei se eram 5h30, ainda estavam 34 graus, em 15 de outubro. Umidade relativamente muito baixa, na altura não havia vento. Lembro-me que na autoestrada, no nó de Aveiro Sul, havia um grande incêndio, não se podia sair ali, e entre Aveiro Sul e Amealhada ardia dos dois lados. Eu tinha que parar, não conseguia andar. Cheguei a estar preocupado, porque a ideia é, vou mais depressa, mas não vejo nada, se está um caminhão à frente, faço-me. E depois, quando isto começou a arder, enfim, tive em contacto permanente aqui com as pessoas, e elas foram-me dando conta da evolução. Foi dramático. Eu gostava de fazer um bocadinho de vinho. Eu tinha uma vinha aí com 6.000 pés de vinho, arderam todas. Tinha cerca de 20.000 pinheiros plantados já com 20 anos, não ficou nenhum. Foi tudo, as árvores arderam quase todas. E mais. Enfim, as pessoas falam que a falta de limpeza da floresta. As minhas áreas estavam todas limpas, não havia uma ponta de mato, não tinha nada. Morreu tudo à mesma. Árvores centenárias, árvores jovens, tudo. Mas, enfim, é assim. A gente só tem o que o diabo deixa. Antes de, voltando um bocadinho atrás, o incêndio de 2017, sempre houve incêndios aqui nesta zona, não é? Mas em 2017 incêndios... periodicamente aparecia um incêndio, que é certo. Que por força de haver, enfim, mais pessoas, havia pessoas, não é? Agora não há. Quando se declarava um incêndio, iam todos. Todos iam. Como é que era a floresta antigamente? Assim, a nossa floresta tem... Tudo muda com o tempo, não é? O pinhal... O pinhal a sério aqui, se calhar, tem 100 e poucos anos. Antigamente a floresta era só carvalhos e castanheiros. Depois o pinhal veio, de certa forma, revolucionar, porque a madeira era necessária para a construção e o pinheiro crescia muito mais rápido, não é? Comparado com as árvores da floresta tradicional. Consta-se que antigamente, muito antigamente, haveria também muitos teixos, mas eu aqui na zona só me lembro de um grande teixo, centenário, enorme, mas não há vestígios deles aí. Agora, depois era essencialmente o pinhal. O pinhal era uma grande riqueza para quem tinha muitos pinheiros, porque a exploração da resina era rentável, muito rentável. Dava muito dinheiro. Como é que era esse processo?
O processo da resina, a sangria dos pinheiros, como chamava, é uma incisão que é feita no tronco, retirada uma área da casca do pinheiro. No fundo dessa incisão era colocada uma chapa que conduzia a resina para um pequeno depósito que era exportado no tronco do pinheiro, que era uma peça de cerâmica, ainda na altura, era um copo de cerâmica, um tronco ou cone, mais ou menos. E ali era... aquilo ia-se enchendo, depois passavam os resineiros e as resineiras a tirar aquilo tudo para uns caldeiros, depois aquilo era depositado em barris de madeira, na serra, depois eram transportados pelo carro das vacas. Era um negócio que muita gente tinha ou era sobretudo alguém aqui da zona que... Havia aí, se calhar, 2 ou 3 indivíduos na zona que eram os que controlavam este negócio. E empregavam muita gente? E empregavam pessoas daqui, sim. Eu nunca andei, mas eles pagavam para as pessoas irem, era um trabalho, pronto, mas na altura andava-se na serra, estava tudo limpo. E que outros trabalhos havia relacionados com a floresta? O que é que se trabalhava? Havia, aqui não havia, a floresta, como eu a conhecia, já era de pinhal. E tinha, pronto, núcleos de folhosas ainda, de castanheiros e carvalhos, e eu ainda me lembro de conhecer todos, um por um, todos os eucaliptos que havia aqui na região. Quando é que se dá essa viragem para o eucalipto? Quando começou a ser rentável a utilização para a pasta de papel. Não é? Isso mais ou menos. Mas já ia 30 ou 40 anos que começou esta febre do eucalipto para essa função. Já havia, a dada altura, passou... o eucalipto começou a impor-se logo também para uso na construção, porque a madeira é resistente, não é sensível aos bichinhos que a atacam, não há. Um bicho não ataca a madeira do eucalipto. Depois, cresce relativamente rápido. Eu lembro-me que tinha um caseiro ali, um homem que trabalhava ali na Quintarola, trabalhou lá durante 60 anos, era um homem excepcional. E ele dizia, eu lembro-me de pedir ao seu pai onde é que podia ir cortar um eucalipto para fazer o eixo de um carro. E o seu pai disse, olha que cá em casa não há nenhum eucalipto que dê um eixo de um carro. Um eixo de um carro tem um eucalipto com 30 centímetros já faz um eixo de um carro. Não havia nenhum. E agora quando foi do incêndio, cortei eucaliptos com 1,30 m, 1,40 m de diâmetro. Multiplicaram-se e cresceram. Não, multiplicar não, porque não deixo, eles nascem aos ramos. Mas cresceram os que existiam, cresceram espetacularmente. Como é que se dá esse processo de substituição das árvores? Sendo que foi uma coisa um bocado... Bem, isto é assim. Vários plantaram eucaliptos. Há muita gente que plantou. Aliás, é a partir dos núcleos que foram sendo plantados que depois se fez a propagação, essa assim natural por semente, que com o vento... Houve diversos núcleos plantados aqui, além, acolá, também quero pôr uns eucaliptos,
E a partir daí eles foram-se espalhando e neste momento acho que é imparável o processo. A não ser que, por exemplo, eu se calhar tenho, agora já não tenho nada porque eu dei tudo aos meus filhos, mas se calhar tenho para aí 50 ou 60 hectares de terra. E provavelmente tenho uma dúzia de eucaliptos. Tudo árvores já muito grandes. Estão lá, olha, deixa ficar, ficam por aí. Mas normalmente controlo todos os outros que nascem. Quer dizer, também não se pode. A questão é esta. Há aqui diversas razões para o eucalipto ter esta as pessoas terem esta apetência pelo eucalipto. É a única espécie neste momento que permite às pessoas retirarem algum rendimento da floresta. Não há nenhuma. Porquê? Primeiro, porque cresce muito rapidamente ou seja, o período que ele necessita desde a plantação até o abate é relativamente curto. Ou seja, ao fim de 10 anos, o senhor pode cortar um eucaliptal. Este fator é extremamente importante, atendendo à frequência dos fogos. Quer dizer, o risco que o senhor tem, ou fazer um pinhão que leva 40 anos até estar a ponto de corte, o senhor multiplica por 4 o risco de não tirar de lá rendimento nenhum. Opa, pode ser que em 10 anos não arda. Está a ver? E o senhor tem um rendimento. Além disso, pronto, o compasso é menor, o senhor consegue pôr mais árvores por hectare, há uma série de vantagens. Mas esta é uma das mais significativas. Assim, eu se planto, quer dizer, eu já não falo em castanheiros e carvalhos, porque isso aí não vale a pena. E isto é uma situação, eu diria quase, perversa. Assim, o senhor tem propriedades florestais. Claro, não pode plantar eucaliptos. Mas os que têm eucaliptos vão tirar rentabilidades que lhes permitem depois comprar as parcelas ao lado por um preço absolutamente irrisório e que depois expandem a sua produção para lá. Portanto, o eucalipto cresce porque as propriedades não são rentáveis. Aliás, eu não quero estar aqui a dizer nada, mas custa-me uma fortuna a manutenção das minhas caças parcelas e depois as pessoas têm eucaliptos, ganham dinheiro com eles e compram ao lado e depois, de uma forma ou legal ou ilegal, vão plantar eucaliptos. Eu não percebo nada disto, também já não estou em idade de querer perceber. Mas se houver interesse em manter floresta tradicional, só há uma forma. A floresta tradicional não é uma fonte de rendimento. É um centro de custo. Tem custos para a manter. Limpeza, a limpeza dos matos, tudo isso é um custo. Só uma forma. Eu acredito que seja necessário ter eucaliptos. Eu não nego isso. Mas, assim, ou eucalipto, ou sai do eucalipto o dinheiro necessário para manter a floresta tradicional,
ou o Estado, de alguma forma, subsidia os que a mantêm, porque senão, a dada altura, temos eucaliptos em todo lado, não há hipótese nenhuma. Não é justo. Eu ando a manter uma floresta tradicional que só tem curso. Se o meu vizinho ao lado tem uma área 10 vezes menor que a minha, tira uma fortuna do... Claro. Está a ver? Não é isso? E depois é esse processo que é... tinha que haver aí uma fórmula. Não me compete a mim e agora estar aqui a arquitetar uma solução que deve ser, por certo, complexa, mas tem que existir. Tem que existir. Senão não há hipótese. Havia aqui mais uma possibilidade, que era a introdução de gado miúdo na floresta, por forma a controlar os matos. Não é? Isto permitiria, além de manter uns postos de trabalho a cuidar do gado miúdo, pastores, permitiria provavelmente também a criação de algumas atividades a partir daí, normalmente o aproveitamento do leite e do queijo, das ovelhas e das cabras, e simultaneamente permitiria que esses efetivos de pequenos ruminantes pudessem controlar o mato, a vegetação arbustiva que normalmente é aquela que acaba por ser mais destrutiva quando aparece um incêndio, não é? Não estando limpo. Isto, estamos a falar em incêndios normais, daqueles que nós estamos habituados a ver. O incêndio vai progredindo, vai ardendo, porque se for um incêndio como o de 2015, como o de 2017, isso aí não vale a pena, porque morre tudo à mesma. Não é absolutamente imparável. Ou seja, eu tenho uma quintarola, não tem nada. As vinhas estavam todas com terra, nem sequer erva tinham. No meio tinha um bosquete no cimo da quintarola, tudo limpo à volta, ardeu tudo. Mas chegou a ser assim, é isso que está a sugerir. No passado era assim, havia essa partilha havia essa conjugação de a pastorícia com a floresta, com a agricultura, porque as pessoas viviam sobretudo. Havia. Há muitos anos havia muito gado. Todas as famílias tinham gado miúdo. Uns mais, outros menos. Todos tinham uns corrais no meio da serra onde deixavam as ovelhas para não andar com elas para baixo e com as cabras para não andar com elas para baixo para cima. E na altura não havia absolutamente nada na serra. Tudo que nascia o gado comia, e o tojo era semeado. Havia que semeava-se tojo para poder ser cortado para pôr no corral do gado. Que depois, a partir daí, era usado como fertilizante para as terras, os trunfos do corral do gado. Isto desapareceu, não há mais, não vale a pena, nem é repetível, não é? Esta situação não é repetível. Portanto, há que encontrar fórmulas novas, não é? Há que encontrar fórmulas novas. A maior parte do eucalipto daqui vai para a Cacia, para a celulose? É para a Cacia. Eu acho tudo. Mas há que encontrar. Mas depois haveria também, no meu entender, isto também é só o meu entendimento, não é mais que isso. Não sou detentor da verdade. Era a reconversão da própria floresta, mantendo, obviamente, as espécies tradicionais. Mas essa alteração que se verificou, de alguma forma já me está a dizer isso, ao longo do tempo nas espécies das árvores, não é? Foi alterando, também teve impacto na fauna
O que é que havia e o que deixou de haver? Claro que é evidente. A serra também tinha, em muitas zonas cultivadas. No meio da floresta havia zonas cultivadas. Isto, nomeadamente, de centeio. Isto permitia que houvesse muita perdiz, não é? Porque elas tinham que comer no meio da serra. Eu ainda cheguei a semear, sentei na serra só para elas comer. E depois havia muito coelho, muitos perdizes, pombo bravo, porque havia pinhão, havia pombo bravo, os perdizes também gostavam. Os espaços eram abertos, agora não, agora tem mato com 4 metros de altura, giestas, 4 metros de altura, e com densidades tornam aquilo absolutamente impenetrável. Não, nenhuma perdiz ali vai, nem os coelhos vão, porque depois deixam de ter que comer, nem os javalis, só os javalis, mais nada. O resto desapareceu tudo. Eu lembro-me que quando era miúdo havia lontras. Depois o peixe começou a escassear muito. O peixe aqui na zona começou a escassear por uma coisa estranha. Só queria apanhar antigamente queria-se apanhar um peixe, ou ia-se com uma cana ou com uma rede, e depois proibiram o uso das redes. Depois o pessoal passou a usar veneno. O veneno era sulfato de cobre. Matava, punham ali, mas as coisas tornaram-se muito mais simples quando chegou a lexívia. E lançavam lexívia ao rio? Começaram. Quando as mulheres que iam lavar ao rio usavam lexívia. Por causa da lavagem. Não, mas a partir daí os indivíduos passaram a usar para matar, pescar, salvo seja, para envenenar o peixe, não é? E depois matou tudo eventualmente? Matava tudo. Tradicionalmente havia formas de apanhar peixe com recurso a algumas plantas. O embude, raios de embude, e umas sementes de uma haste que nasceu, como os fazedores, se chama barbasco. E aquilo punha-se, misturava-se com a terra, depois ia-se ao rio, punha-se lá debaixo de umas pedras e os peixes ficavam meio tontos, passado um bocadinho, aproveitava-se aquele momento em que eles estavam meio tontos e apanhavam-se. Mas não matava. Nem matava o resto a lexiviano, não, o sulfato matou tudo. E então, a partir dessa altura, desapareceram as lontras, nunca mais apareceram lontras. Agora, com a barragem, aquela barragem do Cambarim, aqui no Alto da Serra, uma barragenzinha, é uma coisa pequena, é um açude, mas deve ter aí meia dúzia de anos, pouco mais. Entretanto, esta barragem permitiu que se mantivesse um caudal, ainda que diminuto, mesmo nos anos de muita seca, como foi este. Portanto, há sempre água no rio. Simultaneamente, também, não há ninguém vai lavar ao rio. Nem há juventude que se lembre de ir comer uns peixes fritos e para isso ir ao rio, porque o pessoal não quer nem sequer. Está o Pingo Doce ali à mão, tem lá tudo. Ninguém vai agora ao rio matar peixe. Não vai, ninguém vai. Portanto, passou a alguma regeneração das populações de trutas e bordalos no rio. E
já há lontras outra vez, ainda há água. Já lá mesmo no cimo do rio, já há lontras. Porque há lá, com certeza, lá peixe. Por isso também, porque como a Albufeira, que resultou daquela barragem lá em cima, organizam lá uns concursos de pesca. Puseram lá umas trutas, provavelmente nas alturas de caudais mais fortes, a água passa por cima da barragem. Tem uma forma de escoar a água com elas. E algumas trutas estão a descer. Portanto, já e vão indo. Mas acha que renovar e reflorestar a floresta com espécies tradicionais, como antigamente, ajudaria a implementar ou a voltar? Eu acho que sim. Eu acho que o ter carvalhos e castanheiros, além de ser bonito, agradável à vista, é bom passear debaixo de uma zona de castanheiros e carvalhos. Pois há bolota, dá para as ovelhas comem bolotas, são umas perdidas por bolotas. E castanhas, naturalmente. Mas eu acho que se a tendência que parece que se verifica de haver um aumento que pode ser mais rápido ou mais lento, isso eu não sei precisar, da temperatura média. E atendendo a que já há em algumas zonas, bons exemplares de sobreiro, que se devia apostar. Devia-se apostar até aí aos 700, 800 metros, daí para cima pode ser mais dificuldade, mas até aos 700, 800 metros podia-se apostar em sobreiros. Porquê? Porque o sobreiro, enfim, a não ser num período muito específico depois da retirada da cortiça, o sobreiro resiste. Os sobreiros que existem aí não morreram com o fogo. Foi aqui, provavelmente, a única espécie que subsistiu sem... Ou seja, que não morreram, que estão lá e continuam, são as mesmas árvores, não é regeneração, são árvores. As árvores estão lá e continuam lá. Em contrapartida, há outras espécies que são resistentes ao fogo, com crescimentos razoáveis, como julgo eu, com madeira com valor económico significativo, e que não se promovem. Eu tenho alguns exemplos. Agora faço umas centenas delas por ano para eu plantar. Sequoia sempervirens, que é uma árvore da costa ocidental da América. Faz árvores de 116, parece que é a maior, 116 metros. Madeira parece de ótima qualidade. Pois eu tenho uma árvore ali na Quintarola que tinha 6 metros cúbicos de lenha ao lado, a menos de 2 metros, quando foi do incêndio. Os 6 metros cúbicos de lenha arderam, ardeu o canastro, ardeu tudo que havia ali ao lado. Ela ficou, obviamente, abalada nos lados, mas está lá a crescer impecavelmente. Tinha algumas plantadas na serra, pequenas, apanhou aí 2 metros de altura, estando.
morreram todas. Mas agora já têm outra vez os 2 metros de altura, ao fim de grande, rebentaram e estão a crescer. Agora, sei lá, eu julgo que a forma como as entidades oficiais encaram a floresta aqui na nossa zona julgo que devia haver um estudo mais aprofundado e não. Eu devo ter aí 40 ou 50 mil euros de projeto aprovado, de apoio financeiro para a florestação e limpeza. Eu não sei se vou fazer. Para quê? Julgo eu que isto os técnicos que elaboram estes não têm conhecimento específico das regiões onde esses apoios vão ser. Depois, acho que provavelmente tudo isto está nos compêndios das universidades, mas as coisas mudam muito e muito rapidamente. É preciso estar permanentemente em contacto com a realidade para não cometer os erros do era assim, copy-paste e sai outra vez. Quando lhe propõem um financiamento para reflorestar uma área e lhe dizem olha, as espécies que nós contemplamos para este processo são estas. Começa a ver, olha, pinheiro. Pinheiro para quê? Eu não mata tudo, não fica nenhum, não mato. Porque o mato não deixa, neste momento, não deixa de fazer árvores grandes. Ao fim de uma dúzia de anos começam a morrer. Eu tenho alguns, não tenho esperança nenhuma. Vale a pena continuar a apostar no pinhal, numa zona onde o mato está ativo e que não deixa de fazer, não sei se não é feliz. Além do mais, o pinhal é o pinheiro rural é das espécies mais sensíveis ao fogo. Qualquer fogo, por mais ligeiro que seja, mata as árvores todas. Mesmo sem chama, não é? Mesmo sem chama, o simples facto de arder a manta morta vai-se a reis dos pinheiros e matos. Não vale a pena, fica tudo seco. Os senhores têm um pinhal e faz uma fogueira ou duas no meio do pinhal e os pinheiros morrem todos. Eu não sei explicar bem a razão. Já vi li uma série de teorias sobre isso, mas morrem todos. Morre um agora, outro depois morrem todos. Que não vale a pena, os pinheiros, desde que haja um incêndio, por mais ligeiro que seja, morrem todos. Valerá a pena estar a apostar numa árvore que, para ser rentável, precisa de 40 anos? E depois, estes riscos todos associados, a doença do nemato, a probabilidade mais que certa de um incêndio nesse período? Não sei. Portanto, eu julgo que, de facto, haveria aqui algumas soluções. Uma delas era, efetivamente, apostar em espécies resistentes ao fogo, nomeadamente o sobreiro e, provavelmente, alguma exótica, como é o caso da sequoia. Da sequoia sempre vires, porque a sequoia gigante essa morre. Mas a sempre vir resiste. Depois, encontrar um esquema que permitisse a utilização de gado miúdo na zona da floresta, de forma a controlar a vegetação arbustiva. Tirando aí, ainda por cima, algum rendimento, não é? Ocupando pessoas, ocupando
ocupando o espaço, tendo gente. O grande problema disto é que não há gente também. Não há gente. Mas também não pode haver gente. Não, porque naturalmente não pode haver gente. Senão as pessoas vivem de quê? Aquilo que vos vou dizer agora, provavelmente não é novidade, mas vale a pena referi-lo. Há 60 ou 70 anos atrás, para viver, não tinha grandes custos, eram tão diminutos, porque para sobreviver, que aquilo, enfim. Eu não tinha eletricidade. Sabe quanto custa a eletricidade numa casa agora? Agora, sobretudo porque as pessoas não são capazes de têm medo de ter frio. Então agora as pessoas só vivem se estiverem acima dos 22 ou 23 graus em casa, porque senão já é uma desgraça. Claro que nunca viveram com invernos rigorosos, nem andaram descalços na neve. Mas é natural, também nos pede. Mas depois não havia gás. Portanto, todos os restinhos da floresta. Eu limpava a floresta toda, cortava o fornecimento de gás e eletricidade. E pronto, estava o assunto resolvido, estava a floresta limpa, em 2 ou 3 anos não havia nem um chamiço. Porque as pessoas antigamente não tinham. Depois, não havia gás, não havia eletricidade, não havia telefone, não preciso pagar a internet, nem a televisão, nem o carro, nem o seguro do carro, nem a gasolina, nem o seguro de saúde. Nem os filhos tinham que ir para o ensino superior. Portanto, e depois também era assim, médico, muito pouco, praticamente não havia. Mas não ficávamos doentes, não sei porquê, porque provavelmente quando os que ficavam doentes a sério morriam logo e pronto, estava o assunto resolvido, mas não. Portanto, não havia, a vida não tinha curso, vinha-se à tasca, que simultaneamente era mercearia, e levava-se meio quilo de açúcar num pacotezinho que era feito de um funil de uma folha de jornal. Comprava-se um bocadinho de bacalhau, pouco, o azeite havia em casa, toda a alimentação era praticamente um bocadinho de arroz, um bocadinho de mal, mas tudo em doses mais ou menos, eu diria mesmo, homeopáticas, nada de assim. Mas couves e os feijões, isso normalmente havia para comer. Mas mesmo o pão, que era broa de milho e centeio, na maior parte das casas era posto numa tabuinha elevada onde as crianças não chegassem, porque elas precisavam de comer e até o pão era controlado. Portanto, a vida era diferente. Não consegue ter ninguém aqui a viver sem lhe dar condições para ele ter os mínimos. Aquilo que todos os outros têm, mesmo que vou trabalhar ali na fábrica, vou para a construção, vou fazer qualquer coisa. A atividade é impossível. Tornou-se. Estamos noutro tempo, atrás deste há de vir outro, que a gente não sabe como é. Mas atualmente fixa há pessoas aqui só com indústria e depois essas atividades da floresta só e pagando bem, de forma a tornar a vida das pessoas aceitável para os padrões atuais.